abençoe. Senhor, meu Deus e meu Pai, te damos graças, Jesus, pela leitura da Tua palavra nesta manhã. Queremos apresentar aqui a vida do Teu servo, Pai, que o Senhor venha, Senhor, meu Deus, estar ministrando em nosso coração. O que o Senhor já ensinou a ele, Jesus, que ele venha estar aqui, Senhor, meu Deus, fazendo, meu Pai, a Tua vontade, sendo guiado e direcionado pelo Teu Espírito Santo. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Pode tomar assento, irmãos. Graças a Deus. Deus tem nos permitido mais uma manhã de escola bíblica, né? Isso é muito bom. Nós podemos participar deste banquete de aprendizado, né? E cada vez que nós lemos e estudamos um texto desse, nós aprendemos mais coisas, porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor ela é nova a cada manhã, e ela se renova realmente, irmãos. Irmãos, hoje nós vamos falar a respeito da Santa Ceia, o porquê e para quê, né? Não foi instituído por acaso. Ela tem um significado muito forte nas nossas vidas e muitas das vezes nós não percebemos. Muitos de nós não percebemos o real significado de celebrar a Santa Ceia. Aqui, irmãos, no versículo 24 de 1 Coríntios 11, diz o seguinte: e tendo dado graças, o partiu. Ele partiu o pão. Esse partiu o pão, Deus te abençoe, muito obrigado. Esse partiu o pão, irmãos, vamos trazer a memória. Jesus já estava dando ali um exemplo do que ia acontecer com ele. O seu corpo ia ser dilacerado. Jesus podia ter pego um pão inteiro para cada um dos seus discípulos. Eram poucos, 12, com ele 13. Será que não tinha ali 13 pães? Com certeza, poderia ter 13 pães, mas aí o corpo não estaria partido. Irmãos, os significados, nós temos que observar detalhes que acontecem para poder nós começarmos a entender por que aquilo foi feito. Jesus pegou um pão e partiu. Ele não pegou um pão inteiro e deu na mão de cada um dos seus discípulos. Não, ele pegou um pão, partiu. Ele mostrou ali o seguinte: o meu corpo é partido por vós. Esse partido por vós, ele tem um significado muito grande, porque quem acompanha o que acontece logo após, e nós formos analisarmos o que aconteceu com o corpo de Cristo, nós sabemos que ele passou por um flagelo, ele sofreu, ele foi rasgado a chicote. Alguém já observou, irmãos, quando alguém é muito açoitado? Hoje, graças a Deus, quase isso não existe mais, mas até pouco tempo atrás nós tínhamos, no Brasil e no mundo, escravidão. A minha família participou de coisas da época da escravidão. Meu tataravô era senhor de escravo, e eles tinham prazer de açoitar, prazer de bater, coisas absurdas, de machucar a pessoa até ela desmaiar. Irmãos, é muito sofrimento. Então nós podemos imaginar o seguinte: que aquele que ia carregar sobre ele todas as nossas culpas, todos os nossos pecados, ele não ia sofrer um pouquinho, irmãos, igual uma dor de dente, igual uma dor de crise renal, não. Ele foi
dado a ele um sofrimento que ninguém suportaria. Antes disso acontecer, ele pede ao Pai, se possível, passa de mim isso, porque eu, homem, não estou suportando ver o que vai acontecer, porque ele, como homem, ele também era 100% Deus, e ele podia ver o que ia acontecer, porque para Deus não tem, irmãos, barreira, e Jesus é Deus. Ele sabia o que iria acontecer com ele, cada passo. Ele não estava enganado, não. Ele não veio fazer um sacrifício enganado pelo Pai. É muito comum, às vezes, você pegar uma pessoa de bode, né? Chegar para ele, olha, vai lá em tal lugar resolver isso para mim. Chega lá, ele leva um couro, sai correndo, tem que entrar no carro correndo, tiro dando atrás dele. Aí ele, poxa, você não falou isso para mim? O camarada já não foi porque não queria passar por aquilo, mandou alguém ir. Porque aquele não tem visão do que ia acontecer. Mas Jesus não, irmãos. Ele sabia o que aconteceria com ele. Todos os detalhes, porque ele sabia quem estava orquestrando todas as coisas. Porque foi dado a ele o direito de fazer um sacrifício único. Então, quem estava sofrendo a afronta de ter que aceitar que ali estava o Filho de Deus, preparou o pior dos castigos. Fez nos detalhes. E Jesus sabia disso. Por isso que ele pega o pão e parte. Irmãos, arranca um pedaço. Tira um pedaço seu, às vezes até por acidente, sai um pedacinho, vai na manicure, as irmãs vão lá, arranca um bifezinho, mas dói, não dói, irmão? Arranca um pedaço. Jesus fez assim, ó, aqui, ó, toma, se você participar, você faz parte de mim. Não era o corpo de Cristo que ele estava partindo, não. Ele estava mostrando o seguinte, isso vai acontecer comigo. Se você participar, você faz parte de mim. Irmãos, viram o que acontece aqui todos os meses? Eu tenho certeza que alguns não conseguem, na hora da Santa Ceia, entender o significado daqueles pães partidos. Hoje, aqui tem aquele cálice que já vem com um pãozinho embaladinho, né? Irmãos, não muda nada. Quando você olhar para aquele pedacinho de pão, que você abre ali antes do cálice, e está aquele pedacinho de pão, lembre, Jesus queria que você se lembrasse o seguinte, o corpo dele foi dilacerado. Aquilo ali tem um significado. Ele se deixou partir, ser dilacerado por mim, por você. Pelos meus pecados e pelos seus pecados. Não foi uma coisa só simbólica. Não. Jesus sofreu cada detalhe daquele ali. Ele chegou, eu creio, irmãos, assim que ele pegou, tirou um primeiro pedaço e deu na mão do discípulo e falou assim, ó, é parte de mim. Se você pegar e comer, você tem parte comigo. Você faz parte de mim agora. Eu vou sofrer por você. Eu vou carregar as suas culpas e os seus pecados. A prova disso, irmãos, que quando Jesus dá o pão para o traidor, que é Judas, ele falou, o quê? Você tem a possibilidade de dominar sobre o que está acontecendo. Judas teve a oportunidade de não trair Jesus. Isso seria feito de outra maneira, não sei como, mas de outra maneira ia acontecer se Judas naquele momento tivesse deixado entrar nele o sentimento, o que era aquele pedaço de pão que estava sendo entregue na mão dele. Mas ele não teve o discernimento. Horas depois ele teve.
Ele correu e foi tentar consertar o erro que já tinha sido feito. Não tinha mais jeito. Então, o que nós temos que fazer, irmãos? É hoje entender o que é esse pão. Quando tu abre ali o cálice e tem o primeiro pedacinho ali, o pedacinho de pão. Aquilo ali simboliza uma parte do corpo de Cristo que foi arrancada por mim, por você. Então, a Santa Ceia do Senhor, ela não é só uma reunião. Ah, Jesus morreu. Não, Jesus se deu por mim. Eu estou aqui agora lembrando que esse pedaço de pão, lembra que ele entregou parte dele por mim. Eu preciso continuar observando, pois eu quero fazer parte desse corpo. A partir da hora que você come daquele pão, simbolicamente o pão simboliza o corpo de Cristo. O pão não é o corpo de Cristo, ele simboliza, ele traz a sua memória, ele busca lá no passado enterrado algo que foi falado e traz para você hoje. A ceia não é para você só lembrar de que houve, não, é para você relembrar, trazer de volta, ressuscitar uma lembrança que Cristo está aqui contigo. Esse pão faz você lembrar que Ele deu o corpo dele por mim e por você. A ceia, ela direciona, traz para você algo que às vezes está mais ou menos esquecido. Existem muitas maneiras de ensinar, de ler, estudar a Bíblia. E algumas delas é uma maneira que faz adormecer, faz não deixar fluir a verdade que está na Bíblia. Faz com que você aceite novas coisas que vão sendo ensinadas, como diz, meias verdades. O cristão verdadeiro, ele não pode aceitar meia verdade. Ou ele busca a verdade, ou então ele está errando. Meias verdades não levam ninguém para o céu. Então, a Santa Ceia do Senhor, ela não tem que ser participar da Santa Ceia inconscientemente. Do que é aquilo na verdade? O que representa aquele pão e o vinho? A Santa Ceia do Senhor, ela tem que agir dentro de você como se ela, vamos botar aqui uma coisa que nós podemos entender mais ou menos. Não existe para nós vermos, mas toda hora é falado, a máquina do tempo. Ah, se eu pudesse entrar numa máquina, aquele aquário da bateria ali, né? E entrando ali eu pudesse marcar um relógio e voltar no ano 5 ou 6, que muitos historiadores dizem que foi mais ou menos a época do sacrifício de Jesus, porque os calendários têm umas pequenas diferenças. Mas vamos botar o ano 0, se eu pudesse entrar ali e voltar. A Santa Ceia do Senhor, ela tem que atuar na nossa mente como se ela fosse uma máquina do tempo. Ser capaz a participar da Santa Ceia. O ato de você vir participar da Santa Ceia. Você tem que ser capaz de falar o seguinte: eu vou agora relembrar totalmente esse sacrifício de Cristo. O significado, o porquê. Qual o resultado dele na minha vida? Então, irmãos, o dia da Santa Ceia é dia de nós fazermos uma análise da nossa vida, tirar tudo que está impedindo, para que nós possamos fazer essa lembrança
e entender o real significado da Santa Ceia. Não é dia, irmãos, de vir ao templo só para cantar. Não, hoje eu estou escalado para cantar, eu vou cantar. Não, você não vai cantar, você não canta, você deve louvar. A Bíblia nos garante que nós não somos cantores, nós somos adoradores. O adorador, ele não é profissional. O adorador, ele tem a vocação dada por Deus de adorar. Ele adora com voz, falando, cantando. Ele adora com gemido inexprimível. Ele adora por estar presente sem nenhuma barreira. E já é adoração. Ele adora em espírito e em verdade. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é o seguinte: eu vou ao templo adorar. Eu vou ao templo lembrar o sacrifício do meu Senhor. Eu posso colocar a minha melhor roupa, mas não é a minha melhor roupa que é o importante. O importante é eu estar lá e despir de todas as prerrogativas na frente do meu Senhor. Porque Ele não vai ver o seu exterior, Ele está vendo lá no seu interior. A Bíblia diz que Ele tem capacidade de ver entre a divisão da alma e do espírito. Ele penetra lá no insondável para o homem, mas Ele vai até lá. E Ele consegue ver a real condição nossa. Esse é adorador real de Cristo. A prova disso é que Jesus, quando estava reunido com seus discípulos no templo, e eu acredito que o templo deveria ser assim, talvez um pouco maior do que esse aqui, e Jesus devia estar ali com alguns dos seus discípulos no cantinho lá, observando tudo que estava acontecendo, e ele chama a atenção de alguns dos seus discípulos mais próximos, acredito que Pedro e João estavam ali próximo dele, e ele falou assim: dá uma olhada lá. E as pessoas saíam do seu lugar e vinham e depositavam a sua oferta. E muitos depositando a oferta. Aí ele perguntou para os discípulos: quem se acha daqueles ali agora que estão lá, olha, observa, estão depositando. Quem realmente agradou meu Pai? Os discípulos ainda estavam com os olhos carnais. Eles achavam que eram aqueles grandes comerciantes depositando muitas moedas de ouro. E Jesus disse o seguinte: na verdade, quem deu a maior oferta é aquela viúva. Ela tinha uma moedinha desse tamanhozinho. Pode dizer: mas Senhor, o outro depositou uma mão cheia de moeda, jogou lá dentro da gasofilácia. Aí você: não, mas ela deu tudo que tinha. E confiou que não vai faltar nada para ela. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus vê lá dentro da alma e do espírito. Ele não vê só o valor do Pix que é feito. Ele não vê. Isso aí para ele não é importante. Para ele é importante aquilo que nós fazemos no oculto. Então, quando nós estamos pensando na Santa Ceia, a Santa Ceia é o momento de nós relembrarmos que Deus observa dentro do nosso interior. Aí nós vamos entrar na outra parte. No tópico 1 diz a respeito: pois não é um ato inconsciente, nem um ritual vazio, frio, sem emoção, mas algo espiritual, repleto de significados de alta relevância. A Santa Ceia do Senhor. Ela tem algo mais para nós. Tenham memória, recordem-se, lembre-se, isso tem grande significado. O sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, o seu corpo é dilacerado. Irmãos, o corpo ele ficou unido
mas foi rasgado de tanto açoite. No final, como ele era 100% homem e 100% Deus, ele entrega o Espírito ao Pai. Porque se ele não entrega o Espírito, ele ficava ali na cruz sofrendo. Não importa o que fizessem com ele. Mas o sacrifício estava feito. Todas as maldades que podiam fazer, fizeram com ele. Ao ponto do Pai virar as costas para ele. Porque o Pai é santo. Essa semana eu estava lendo um versículo e eu falei, gente, às vezes a gente não consegue dimensionar quando Deus fala para alguns homens, e ele fala para a igreja hoje através da sua palavra, mas teve homens que ele virou e falou, eu sou santo. Irmãos, qual de nós podemos falar, eu sou santo? Se antes de chegar aqui eu estava pedindo misericórdia, quando saio daqui estou sujeito a errar o tempo todo e estou pedindo misericórdia, mas Deus vira para o homem e fala assim, sede santo, porque eu sou santo. Chegou para Moisés e falou assim, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde tu pisa é santo, porque ele estava ali, era terra. Mas Deus estava ali, e antes dele chegar, ele santificou toda aquela região em volta dele, porque ele é santo. E Jesus conviveu com o homem, conviveu com os homens em pecado, conviveu com a aflição, conviveu com tudo que havia ali em volta e permaneceu santo. Ele foi levado ao Calvário santo. Ele foi levantado na cruz santo. E tomou sobre ele todas as culpas, todos os pecados da humanidade. Ele chamou sobre ele, eu estou pegando todas as culpas. Pai, não tenha misericórdia, perdoe aqueles que estavam ali açoitando ele, estavam ali agredindo ele. Ele virou e falou assim, Pai, perdoe-os, não sabe o que fazem. Quem pode fazer isso? Santo. Ele era santo, ele é santo, e ele morreu santo. Para ele morrer, ele teve que entregar o Espírito. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Porque ele não iria morrer se ele não faz isso. Porque é Deus. A Bíblia garante para nós que é Pai, Filho e Espírito Santo, forma a Trindade, e é Deus. Então, ele entregou aquele corpo dilacerado. Se fosse um ser humano comum, irmãos, não resistiria. Não resistiria. Quando o soldado fura o lado dele para certificar, porque era tradição, quebrar as pernas do crucificado, para saber se ele ainda tinha vida. Mas a profecia diz que ele não teria um osso quebrado. Então, o soldado, sem saber, cumpriu a profecia. Furou o seu lado. E a lança entrou. E dele saiu o quê? Água. Não havia mais. Estava ali o Deus santo, arrematando todas as culpas. Então, a Santa Ceia, irmãos, ela não é para nós virmos aqui, só nos alegrarmos, festejarmos, abraçarmos, isso é muito bom, mas é preciso entender que o sacrifício é um sacrifício que nos faz
parar e pensar na nossa condição. Como que eu estou? Coríntios 11, 25 diz: semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso toda vez que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que fizer isso, vai anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. A Santa Ceia, ela tem que ter a capacidade de fazer você transladar em pensamento e te levar aos pés da cruz e ver o sofrimento de Cristo. Se ela não fez isso com você até hoje, começa a fazer agora, lutar para que ela possa fazer isso acontecer na sua vida. O ato de participar da Santa Ceia não pode ser um ato só de um ritual que você faz, porque eu tenho que fazer, porque senão eu fico fora da comunhão com a igreja. Não, você não deve e não pode perder a comunhão com Cristo. A comunhão com a igreja é uma consequência. Se você não estiver em comunhão com Cristo, você não está em comunhão com a igreja. A igreja não tem capacidade de olhar dentro de você e não deve olhar dentro de você. Nós vamos aprender aqui que esse momento você tem que fazer uma introspecção. Você tem que fazer o seguinte, é olhar para dentro de você. Como que eu estou? Como está a minha vida? Como eu tenho agido? Da última Santa Ceia para cá, o que que eu pratiquei? Já pedi perdão, mas o que que eu pratiquei? Eu pedi perdão entendendo o sacrifício de Cristo mesmo? Sou digno de comer este pão? Este pão, o que que ele simboliza? Senhor, me leva até o Calvário. Eu quero ir 2000 anos atrás de olhar para o Calvário. E o corpo de Cristo está ali, sangue descendo pelo seu corpo. Posso ver partes do seu corpo rasgadas, destruída a carne. Da última Santa Ceia para cá, o que que eu pratiquei que ou me aproximou ou me afastou de Cristo? Porque, irmãos, nós nos comportarmos de uma maneira irrepreensível para a igreja é uma coisa, mas nós nos comportarmos de uma maneira irreversível para a nossa consciência é outra coisa. A Bíblia diz que a nossa consciência, ela é o juízo mais perfeito. Porque só tem uma outra pessoa que consegue saber o que que você pensa, o que que você está planejando. Então, quando você está caminhando para participar do cálice do Senhor, do pão, naquele momento é momento de você pensar. Como está a minha vida? Porque o pastor, irmãos, ele não tem olhos capazes de fazer um scanner na sua vida e descobrir que você está com problema. Ele pode, por uma experiência espiritual, é diferente, tá? Por uma experiência espiritual, nós podemos observar que, às vezes, uma determinada pessoa está agindo de maneira
incoerente. Mas não necessariamente pode ser que ele esteja em pecado. Mas está agindo de maneira incoerente. Então, quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem a vida regulamentada em Cristo, ela tem a capacidade de observar algo mais do que só aquela aparência. Mas ela é incapaz, a não ser que Deus revele para ela, mas tem que ser algo unitário. Deus revela aquele fato. Esquece esse negócio de Deus revela assim, que está vendo todo mundo. Isso aí, irmãos, existe um monte de coisas aí, um monte de heresias. Mas Deus é capaz de revelar a um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, a situação espiritual de uma determinada pessoa. Até porque esta deve ser a função de quem se habilita, para que ele possa ir lá socorrer. Não é para julgar, não. É socorrer. É ajudar. Ajudar. Quem julga é Deus. A Santa Ceia, ela diz o seguinte, que nós temos que ter a capacidade de fazer essa introspecção, saber como nós estamos, como que eu estou. É a hora de você ter um diálogo com mais uma pessoa só, e é o Espírito Santo do Senhor. Ele está ali, dentro da sua consciência. E aí, está tudo bem? E a sua consciência vira e fala, ei, não está bom não. Porque não tem como tu mentir para ele. Como é que você vai mentir para ele? Ele está vendo. É como se você, esposa, chegasse para o esposo e falasse assim, estou precisando de R$100. Aí ele virar e falar assim, não tenho. Não, você viu a carteira dele ainda há pouco? Tem lá até mais do que R$100. Então você sabe que ele tem na carteira. O máximo que ele pode dizer é falar assim, aquele dinheiro que eu tenho ali é de pagar o açougue. Tudo bem, tal. Mas vamos dar uma olhadinha, ver que. Por quê? Algumas coisas vocês têm em comum, né? Então, o Espírito Santo, ele está ali dentro da sua consciência. Ele não está aqui não, irmãos. Se eu tenho parte com Deus, se eu estou em comunhão com Cristo, ele está aqui dentro de mim. Vós sois o templo do Espírito. Não é assim que está na palavra? Se é o templo, ele está dentro. Se ele está dentro de você, o que acontece na hora de você se preparar? Nós estamos falando da Santa Ceia, mas isso aqui tem que ser o nosso dia a dia. Mas é no dia a dia nós falamos, Senhor, no final do mês eu vou participar lá da celebração da Santa Ceia. Então eu quero agora, hoje, aqui, eu estou querendo já fazer já uma arrumação, um conserto, porque eu quero chegar lá de coração aberto. Então todos os dias nós temos que saber o seguinte, que aqui dentro de nós, se eu estou em comunhão, o Espírito Santo do Senhor está comigo. Então eu não posso mentir para ele. Como que eu vou mentir para ele se ele está vendo tudo? Ele está observando tudo? Então, a Santa Ceia do Senhor é para fazer que aquela pessoa que passou o tempo e não observou, ela vai observar, pelo menos naquele momento, antes de celebrar a Santa Ceia. Que já não é bom, irmãos. Não é bom. Não é bom. É bom nós todos os dias buscar, Senhor, tenha misericórdia. Aqui no tópico 2.1 da lição diz a importância de examinar-se a si mesmo. A chamada é para examinar a nós mesmos e não os outros. Como é que eu posso olhar para o irmão Isaías? Não vou examinar o irmão Isaías. Eu tenho que examinar o Isaías. Esse Isaías daqui.
Esse Isaías daqui eu tenho que olhar para dentro dele. Irmãos, olha só, se nós nos ocuparmos a olhar para dentro de nós mesmos, nós não vamos ter tempo para olhar para mais ninguém. Porque é tanta coisa para consertar, todos os dias, todos os momentos. E tem muita gente achando que por cuidou do exterior, deu aquela arrumada no exterior, já está bom demais. Está bom não, tu vai para o inferno. Você vai para o inferno. E se eu não me cuidar, eu vou para o inferno. Eu tenho que cuidar de mim. Olhar para dentro de mim todos os momentos. 1 Coríntios 11, 28 e 29 diz: fazer um autoexame, fazer uma análise minuciosa, fazer uma introspecção. É necessário ter uma consciência sadia para nos examinar. Eu tenho que ter uma consciência sadia. Conseguir ver os meus erros, os meus pecados, as minhas falhas, as minhas faltas. Irmãos, são muitas. Não deve sobrar tempo para poder olhar a falta do outro irmão. O outro irmão está lutando, está lá pelejando, pedindo a Deus misericórdia, e eu fico olhando para ele, acusando ele de uma série de coisas que eu pratico. Talvez pior. Então, olhe para dentro de você. Examine os seus erros, as suas falhas. Porque dentro de você vai formar um fórum. Irmãos, um fórum. Ali tem um juiz, tem um acusador e tem um advogado de defesa. E quando você tem capacidade de ser honesto na sua análise, você tem do seu lado um advogado de defesa que está falando e fala assim: não, mas o meu sangue alcança ele. Ele participa do meu corpo, ele vai renunciar a essas coisas erradas e vai participar daqui para frente de maneira que ele tenha comunhão comigo. Isso é Cristo falando. É formado um fórum, está ali o Espírito Santo. Mas quando você começa a fazer uma análise, forma-se o fórum de debate, de julgamento. É a sua consciência, o Espírito Santo e o sangue de Jesus ali, pronto para te perdoar de todos os seus pecados. Viu por que é importante, irmãos? Viu por que aquela reunião que é feita uma vez por mês é para poder fazer você praticar, pelo menos uma vez no mês, o que você deve praticar todos os dias dentro da sua consciência para participar da Santa Ceia, para poder, essa Santa Ceia é espiritual que você todos os dias participa. Senhor, o sacrifício teu foi completo, eu não quero perder essa comunhão. Aí uma vez por mês você vem aqui e celebra junto com a igreja o fato de você passar o mês celebrando a sua comunhão com Cristo. Entendeu, irmãos? Uma vez por mês você vem aqui e mostra para a igreja que você está lutando, apesar da fraqueza, apesar de todas as dificuldades. Uma vez por mês você vem aqui e fala para o seu irmão que está ao seu lado: eu venci até hoje. Eu estou aqui para participar da Santa Ceia do Senhor, porque eu venho renunciando o mundo. Tem um mês que eu venho renunciando a tudo que o mundo apresenta. Eu estou com a minha consciência tranquila, porque foi feito um julgamento e eu recebi o perdão. Mas não deixa para o dia aqui não, irmãos. No dia aqui vamos comemorar um mês de luta, um mês de sacrifício, um mês de renúncia, porque eu todos os dias tenho que lembrar do sacrifício que foi feito na cruz, daquele corpo que espiritualmente o Senhor me leva a ver Cristo crucificado, e o seu corpo dilacerado, e Ele falando para mim: Pai, perdoa,
eles não sabem o que estão fazendo. E eu estou ali. Eu estou ali participando daquele perdão. Isto tem que ser. Então, irmãos, esse fora é no nosso interior. Quando este tribunal se corrompe ou fica cauterizado, não acusa mais nada. Se o tribunal que acontece dentro de você, de tempo em tempo, deveria ser todos os dias, todos os momentos. Mas se quando você começa a fazer essa introspecção em casa na hora de dormir, geralmente na hora de dormir, né? Que é aquele momento que a gente agradece a Deus pelos livramentos, aí a gente faz aquela introspecção, Senhor, eu hoje menti, hoje eu deixei de ajudar uma pessoa que eu podia ter ajudado, tu mostrou, tu tocou na minha consciência que eu podia ter ajudado aquela pessoa, e eu deixei de ajudar. Então aí naquela hora ali você está formando já um tribunal dentro da sua consciência. Aí eu pergunto, a sua consciência está te acusando? Porque se ela não te acusa mais, você já está afastado da comunhão. Quando ela para de te acusar, é porque você já está afastado. Porque a Bíblia nos garante o seguinte, que aquele que diz que não tem pecado é o que peca mais. Então nós todos os dias, irmãos, todos os dias nós temos que passar a nossa consciência limpa. Não é só uma vez por mês, não. E se Jesus vier no intervalo? Se a trombeta tocar hoje, agora, a Santa Ceia só no final do mês, como é que fica? Você vai deixar para se consertar aqui? Será que você vai ter tempo? Uma criança chama, um e outro irmão chama para falar um negócio e tal. Você vai ter tempo de fazer essa introspecção naquele momento rápido da celebração da Santa Ceia? É tanta atividade no dia do culto da Santa Ceia que, às vezes, o momento de chamar a introspecção coletiva é muito pouco. Por quê, irmãos? Porque essa introspecção tem que ser feita todos os dias. Todos os dias eu tenho que ir lá e falar assim, Senhor, isso aqui está me incomodando. Isso aqui está me incomodando. E graças a Deus está me incomodando, irmão. Isso mostra que a minha consciência não está cauterizada, ela não foi queimada, ela não foi endurecida. O meu coração continua ardendo para fazer a vontade. Mesmo que às vezes eu falhe, mas a minha consciência está me cobrando. Se ela está me cobrando, é porque o Espírito Santo ainda está agindo dentro de mim. E ele está me mostrando, ó, você está errando, você não fez aqui correto. E ele pergunta para mim, você acha que você agiu correto hoje, naquele local, naquele lugar? Isso é o fórum está aberto ali. Aí é a hora que você vira e fala, Senhor, tenha misericórdia. E o sangue de Jesus vem e apaga todos aqueles erros mais uma vez, porque Ele está pronto para nos perdoar, enquanto a trombeta não tocar. O momento final é o toque da trombeta, acabou, aí não tem mais jeito. Então nós temos que deixar esse tribunal acontecer todos os dias, irmãos. Tem pessoas que quando começam a pensar, daí a pouco, deixa eu ligar uma televisão aqui, ver uma coisa para ti. Não, irmãos, vai para o joelho, aproveita que aquele momento está chegando, chora nos pés de Cristo e deixa o tribunal acontecer, porque é prova de que você ainda está em condições de arrependimento. É hora de arrependimento. A importância de julgar a si mesmo, o tópico 2.2. A chamada é para julgar a nós mesmos e não os outros, nós já falamos. Não espere ser julgado por ninguém. Se antecipe e peça perdão. Lute para melhorar você e não achar defeito nos outros. A Santa Ceia é para isso.
Irmãos, eu sou meio dinossauro na igreja, né? 66 anos, completados agora dia 10. Eu nasci no Evangelho, tive esse privilégio. Então são 66 anos de crente, 66 anos, quase todos eles de escola bíblica dominical. E eu vi coisas erradas acontecerem dentro da igreja, que Deus ajude que isso não aconteça mais, mas pessoas sendo destruídas dentro do templo, pessoas sendo acusadas dentro do templo por pecados praticados que poderiam ser perdoados e aquela pessoa ser resgatada, ou às vezes até por pecados não praticados, mas suspeitas. Então, irmão, muitos foram para o inferno. Foram para o inferno. Com certeza Deus teve misericórdia de alguns que foram jogados fora e de alguma maneira Deus conseguiu resgatar alguns. Mas, irmãos, Deus dá livre-arbítrio, nem todos Deus vai conseguir resgatar, porque às vezes, dependendo de como nós fazemos uma acusação, nós destruímos essa pessoa, jogamos ela no mundo de maneira irreversível, ela se perde. E ela perde a salvação. Sabe o que vai acontecer contigo? Tu também vai perder a salvação. Não se engane, não. Não se engane, pensando, Senhor, me perdoa, Não, tu vai pagar o preço. Então, antes de nós acusarmos, vamos usar esse tempo. Qual o tempo que eu tenho para acusar um irmão? 5 minutos? Vou gastar 10 olhando as minhas falhas, os meus erros. E eu vou começar a entender, irmãos, calma aí, eu ia acusar aquele irmão ali de um erro. O meu é 2 vezes, 3 vezes maior do que o dele. Aí, se o Espírito Santo estiver dentro de mim, eu vou perdoar aquele irmão e pedindo misericórdia para que Deus me perdoe. Porque o irmão está perdoado. Porque quem perdoa ele é Deus. Eu é que preciso ser perdoado. Então, nós temos que, irmãos, ensinar, se fosse ensinado o verdadeiro motivo da Santa Ceia, para que ela foi instituída, os significados todos, se gastássemos o nosso tempo teológico, ensinando, discipulando, porque quando fala discipular, irmãos, é você pegar uma pessoa e falar, vem cá, acompanha comigo, anda comigo. Isso é discipular. Jesus deu o exemplo. Ele chegou para João e falou assim, não, vem cá, larga esse negócio aí, esse negócio de pesca aí, deixa para os outros. Vem, anda comigo. Então, João, Pedro, Tiago, todos eles andaram com Jesus, observando os atos de Jesus. Isso é discipular. Discipular é você ensinar a fazer o que você faz. Hoje nós temos muitos teólogos, muitos homens líderes aí de grupos, né? Que prega, mas não vive o que prega. Bom seria, irmãos, se cada um de nós, pudéssemos passar pelo menos um dia com os nossos líderes. Os líderes fossem capazes de falar assim, irmão, você vai dormir lá em casa hoje. Tem um quarto lá de hóspede, você vai dormir lá. Você vai tomar o café da manhã comigo. Eu vou sair para resolver as coisas do dia a dia, você vai estar comigo. Você dirige, não dirige? Então você vai ser até meu motorista hoje, amanhã. E você vai andar, vai passar o dia comigo. E você vai ficar do meu lado. Você vai ouvir eu falar no telefone. Você vai ouvir como eu falo com a minha esposa, com meus filhos. Você vai no mercado comigo. Você vai andar comigo.
Quando chegar a noite, você vai embora para sua casa. E depois, você age para o resto da vida do jeito que você aprendeu comigo. Seria ótimo, irmãos. Seria muito bom. Porque ia fazer muitos líderes andar certinho. Ia fazer muitos líderes ensinar, sabendo que quem está do lado dele está observando ele. Irmãos, a convivência. A minha avó dizia o seguinte: quer conhecer uma pessoa? Coma um saco, uma saca, né? Uma saca de sal com ele. Uma saca de sal, naquele tempo, eles iam no mercado e compravam um saco de sal de 60 quilos, colocava no cantinho da cozinha e ia lá pegando todo dia, né? Quando aquela saca de sal estava chegando já no finalzinho, iam no mercado pegar outra. Levava 2, 3 anos para comer aquela saca de sal. Então ela dizia o seguinte: quer conhecer uma pessoa? Coma uma saca de sal com ele. Ou seja, irmão, você não vai conhecer uma pessoa aqui dentro do templo. Você não vai conhecer uma pessoa na hora que ele vem aqui, canta, prega. Você não vai conhecer o professor Isaías na hora que ele vem aqui dar aula. Não, você vai conhecer as pessoas com o tempo, com maior convivência. É no dia a dia. Para poder saber o seguinte: como que ele age. Discipular é você ensinar o que você faz para outra pessoa. E eu tenho muito medo disso, irmãos. Eu tenho uma preocupação muito grande. Eu tenho 4 filhos, tenho 4 netos. E eu tenho uma preocupação muito grande do que o exemplo que eu passo. Porque a preocupação minha é o seguinte: olhar para dentro de mim. Encontrar os meus erros e ir sanando eles, na medida do possível. Para que esses erros não aflorem. Porque se ele aflorar, eu vou começar a ensinar coisas erradas. Eu vou dar péssimos exemplos. Então, a Santa Ceia, ela traz ensinamentos para o seu dia a dia. Olhe para dentro de você. Faça uma introspecção. Melhore você. Aquela esposa, ou às vezes tem esposos também que gostam de fazer uma faxina, né? É aquela limpeza para deixar a casa limpa, irmãos. Enquanto tiver um lugarzinho sujo, vai lá, arrasta e puxa, limpa. É aquela coisa feita para limpar a casa. Essa deve ser a maneira de nós olharmos para dentro de nós. O que está errado em mim? Que se aflorar vai ser uma vergonha absurda. Vai destruir a minha moral, vai destruir tudo na minha vida. Vai me causar uma vergonha muito grande. É esta coisa que você tem que ir lá dentro de você e destruir ela. E só tem uma maneira: é você, o Espírito Santo, convocar o fórum. Temos que resolver coisas aqui, Espírito Santo. Está difícil para mim. E o Espírito Santo fala assim: Senhor, vem aqui. Está precisando do seu sangue aqui. Porque aqui tem arrependimento. Aqui tem alguém que está se arrependendo das suas práticas. Viu por que é impossível, irmão, você conseguir fazer isso em 10 minutos no dia da Santa Ceia aqui? Aqui é o dia só de você celebrar o que você faz o mês todo dentro de você. Isso é Santa Ceia do Senhor. Quando Jesus deu o pedaço de pão na mão de Pedro, Pedro comeu aquele pão, Pedro passou a fazer parte de Cristo, porque naquele momento Jesus estava fazendo uma ordenança que ele ainda não havia feito. Ele falou: daqui a pouco eu vou para o Calvário. Esse templo será destruído. Mas em 3 dias, eu levanto ele novamente.
Porque eu sou santo. Ele era santo, ele é santo, ele tinha e tem a santidade dentro dele. Então ele era capaz de fazer isso. E ele quer que nós, ao comermos, de maneira que nós mostramos para todos que estamos participando, assim como quando Jesus deu na mão de Pedro, João viu. Quando deu na mão de João, Judas viu. Está comendo do corpo de Cristo. É simbolicamente, mas aquele símbolo, irmão, tinha uma conotação espiritual tremenda. A partir daquele dia, nenhum deles mais foram os mesmos. Começou a haver mudança na vida deles. E é assim que tem que ser na nossa vida. É ter essa comunhão. Mas para isso nós precisamos ter essa capacidade de olhar para dentro de nós. A ceia é a maior festa da igreja, para os crentes em comunhão. O tópico 3, ele continua confirmando a parte da comunhão, irmãos. Não tem jeito. Nada pode ser maior do que a ressurreição de Jesus ao terceiro dia. Então, quando Jesus dividiu ali, rasgou o pedaço de pão para cada um, ele disse, ao terceiro dia esse corpo vai estar unido novamente. Vai ser um só. Eu sou a cabeça desse corpo. E vocês vão estar em mim, e eu em vós. O significado, irmãos, é muito importante. Não é só um rito que você faz porque o pastor Leivas Macalão fez, porque o outro pastor mais antigo fez. Não, irmãos, é um rito que você tem que fazer olhando para a cruz do Calvário. Esquece todos os outros, é você e Deus. Esquece todos os intermediários. Não tem intermediário, é você e Deus. A comunhão é você e Deus. A minha comunhão não depende do meu pastor. O pastor, ele também tem a comunhão dele com Deus. Ele tem o ministério dele com Deus. Mas a minha comunhão com Deus não pode estar dependendo da comunhão minha com outro homem. Eu tenho que ter comunhão com Deus para que a minha comunhão com o Senhor abranja a comunhão com todos. Porque sem ela, eu não posso ter comunhão com os irmãos. Então, a Santa Ceia é o dia de celebrar, é festa. É festa porque a nossa tradição de mês e mês celebrar a Santa Ceia. É festa porque eu passei um mês reavendo a minha comunhão com Deus. Então, eu estou aqui festejando a comunhão com o Senhor. Essa deve ser a maneira de nós vermos a Santa Ceia do Senhor. Não se pode estar em comunhão vertical se não estiver em comunhão horizontal com os nossos irmãos. Eu quero ter comunhão com Deus, mas eu fiz um exame, aquela introspecção, para poder eu tirar todas as dificuldades de relacionamento. Qual é o meu pecado? O que me separa de Cristo? É pecado de adultério, roubo, assassinato? Pode ser. Então eu tenho que resolver isso. Resolvi? Aí agora eu tenho comunhão com Cristo. Eu tenho comunhão com Cristo porque eu resolvi as outras coisas. Eu tenho que resolver. E aonde é que resolve? É o fórum. É você se arrepender verdadeiramente, porque lá não cabe alguém chegar e mentir. Não, é você e o Espírito Santo e o Filho observando. Tem arrependimento? O Espírito Santo fala, tem. Então o sangue cobre esse pecado. Não importa se ainda vai pagar lá fora. Ah, matou, vai pagar lá fora. Mas com Cristo está tudo bem. Eu serei contigo lá na prisão. Acabou. É a diferença. Essa é a diferença.
Ah, mas aquele camarada matou, fez isso. Lá no Rio, irmãos, acontece muito disso. O camarada está no tráfico, mata, faz e acontece. Daí a pouco ele aceita Jesus e a polícia pega ele, leva. Mas se ele aceitou Jesus verdadeiramente, o fórum foi estabelecido dentro dele, e o Espírito Santo viu o arrependimento, e o sangue de Jesus perdoou, o Senhor está com ele lá na prisão. Acabou. Ele vai ser um novo homem. Aí é a hora que você vai ver, mas aquele camarada matou. Aquele cara fez desgraça. Isso a gente via lá muito, irmãos, porque na igreja é lugar de encontrar o quê? Pessoas com problemas. E é muito comum nas igrejas do Rio de Janeiro você ver um ex-traficante sentado, gritando, louvando a Deus, em verdade. Não é porque está ali, tem os que chegam, tem, assim como não tem nem traficante, é outros, mas tem aqueles que estão em verdade, arrependidos, nunca mais voltam ao crime, nunca mais praticam o erro. Então você vê que o sangue de Jesus alcançou ele de verdade. Por quê? Houve um fórum, ele pediu misericórdia e o Espírito Santo olhou e falou assim, aqui tem verdade, aqui tem arrependimento. Então a Santa Ceia é para isso, irmãos. É para ela é para celebrar o arrependimento. Ela é para celebrar a comunhão com Cristo. Tem um detalhe muito importante no tópico 3, que é a perseverança da igreja. A igreja deve perseverar anunciando a morte do Senhor até que ele venha. É preciso ter um início, é você aceitar, você crer, se arrepender, e é preciso ter até o fim. Não pode ser uma coisa momentânea. Daí a pouco já está praticando todos os erros de novo, pensando que o Espírito Santo do Senhor não está vendo. Então, a permanência, a perseverança tem que ser até o fim. E o fim é quando Jesus retornar. Porque na Santa Ceia ele falou, façam isso até que eu volte. Então, o seu arrependimento tem que ser todos os dias. Forme um fórum todos os dias, irmãos. Pede ao Senhor, Senhor, tenha misericórdia. Quando você começa a pedir perdão pelos seus pecados, o fórum é estabelecido e o Espírito Santo, ele leva essas informações até o trono e consegue para você o seu perdão. Então nós temos que fazer isso todos os dias, para verdadeiramente nós podermos estabelecer até o fim, até a volta de Jesus, para que nós possamos ouvir a trombeta. Jesus diz o seguinte, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Mateus 26 e 29. E a igreja, igreja, somos nós, precisa conservar a esperança na promessa de Jesus, a promessa que ele fez de voltar e buscar para a grande ceia. Aí, irmãos, lá nós vamos celebrar a grande ceia. Lá nós vamos dizer, perseverei e estou aqui no reino do meu Pai. Amém? Que Deus possa falar melhor em nossos corações. Eu agradeço a oportunidade, Moisés. Moisés, pega outro microfone aqui. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, pastor Isaías. Que Deus continue abençoando a vida do Senhor, que sempre tem nos atendido aqui com alegria. Vamos estar aqui mais uma vez louvando um hino aqui com as irmãs até as salas retornarem. Aleluia. Foi por amor, né, meus irmãos, que o Senhor nosso Deus nos enviou o seu Filho, seu único Filho, para sacrifício, para perdão dos nossos pecados, né? Isso é que é amor.
Pode soltar, Felipe. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota, para dar a sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor. Mesmo na morte, lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo estarás. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe as irmãs aqui por ter contribuído. Então nós vamos. Cordeirinhos de Cristo tem apresentação? Está unificado. Cordeirinhos de Cristo e brilhando por Jesus. O presente chegou. A Bíblia diz:
Deus amou o mundo tanto que deu seu Filho único. João 3,16. A Estela quer cantar. Vamos sonhar e celebrar as estrelas brilhar. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe as nossas crianças, é muito bom, né? Lírio dos Vales, tem apresentação? Não. Campeões de Cristo e Seara de Cristo estão juntos, né? Tem apresentação? Tem? Então fica à vontade. Ah, tá ótimo então. Eu vou passar aqui para a Rosa de Saron enquanto chega aí, tá ótimo? Rosa de Saron. Gideões. Glória a Deus. Vai. Está ótimo. Agora são os campeões de Cristo e Seara de Cristo. Unificados. Braço unificado. A paz do Senhor. Paz do Senhor, igreja. A revelação do Deus vivo nos diz que fomos todos criados à sua imagem e semelhança. Porém, apesar de sermos a sua imagem, não somos Deus. O homem criado à imagem do Criador assumiu um lugar de autonomia e egoísmo. Desde o Éden, a humanidade busca por mais, sem se dar conta de que tudo o que nós precisávamos já estava conosco no jardim. Cortamos a conexão com o Rei e Criador do Universo, e o resultado, a queda. A queda afetou toda a humanidade. Até a nossa forma de pensar foi distorcida. Nós não podíamos chegar ao conhecimento de Deus. Não podíamos nos comunicar com Ele. Mas Ele rompe o silêncio imediatamente e promete que um descendente da mulher nascerá e esmagará a cabeça da serpente. Aqui inicia a nossa redenção. Deus escolhe um povo para si, Israel. Um povo que durante toda a história se rebelou contra o seu Criador. Um povo que estava perdido. Israel, quando vocês eram crianças, eu os amava e os chamei do Egito. Porém, quanto mais eu os chamava, mais vocês se afastavam de mim. Vocês ofereceram sacrifício ao deus Baal e queimaram incensos em honra aos ídolos. Mas fui eu que ensinei a vocês a andar. Eu os segurei nos meus braços, porém, vocês não sabiam que era eu quem cuidava de tudo.
Com laços de amor e de carinho, eu os trouxe para perto de mim. Eu os segurei nos meus braços, como quem pega uma criança no colo. Eu me inclinei e lhes dei de comer. Como eu poderia desistir de você, Israel? Como poderia te abandonar? Ele não nos abandonou. Pelo contrário, ele sabia que precisávamos de um Salvador para nos limpar e nos reconectar ao seu amor. Nós somos esse povo escolhido. Nós somos Israel. Glória a Deus, parabéns para os nossos jovens e adolescentes. Estarei lendo aqui o relatório geral. Primeiro lugar em presença, Cordeirinhos de Cristo. Parabéns. Primeiro lugar em Bíblias e Revista, Rosa de Saron. As Rosas, mais uma vez, campeãs. E primeiro lugar em ofertas, Gideões. Glória a Deus. A título de justificativa, o nosso pastor hoje ele não pôde estar aqui porque ele foi fazer a celebração de um culto fúnebre. E hoje nós temos aqui o evangelista Mateus, que vai estar orando, dando o término aqui da nossa aula e os avisos. Irmãos, logo mais à noite nós teremos o nosso segundo dia da Cruzada Evangelística. Convide e vamos estar aqui enchendo a igreja, louvando, adorando o nome santo do Senhor, que hoje, em nome de Jesus, vai haver salvação aqui de almas. Está com o irmão Mateus. Aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, vamos ficar de pé para a gente fazer o encerramento dessa IBD. Quero aqui agradecer ao professor dessa manhã, pastor Isaías. Que bênção, Deus abençoe. Me lembrava do que dizia Paulo no 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 5. Ele dizia aos irmãos, eu me glorio nas minhas fraquezas. Significa que ele pensava tanto nas limitações dele, que ele não tinha tempo para pensar no que os outros praticam. E é por isso que nós precisamos também pensar nisso, nas nossas limitações, para que a gente possa melhorar a cada dia. Amém, meus irmãos? O nosso pastor, como já foi dito, ele não está aqui hoje, nesta manhã, porque ele está dirigindo um culto fúnebre, tá? Alguns dos nossos vices também não estão presentes porque eles estão atendendo outras congregações, outros eventos, mas nós estamos aqui e fomos ricamente abençoados, amém? Espero que os irmãos estejam aqui hoje à noite na nossa cruzada evangelística e que muitas almas se rendam ao Senhor Jesus. Vamos orar? Pai amado, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, porque nesta manhã nós fomos ricamente abençoados pela Tua Palavra. Sim, Senhor, nós precisamos melhorar, precisamos examinar a nós mesmos e crescer a cada dia. Que não seja um momento de apenas o culto de Santa Ceia, mas como foi dito aqui, que sejam 30 dias de se examinar, 30 dias de crescimento, 30 dias de conquista, de permanecer na Tua presença. E que quando a gente chegar aqui seja para celebrar, vencemos, vencemos, vencemos mais um mês. E vamos continuar festejando mês após mês, até que o Senhor venha nos levar. Esta igreja permanecerá firme, celebrando, agradecendo a Ti por estar conosco todos os dias, até que o Senhor venha nos buscar. Ser conosco em nome de Jesus, nos dê um domingo abençoado, que possamos, Senhor, ter um domingo de comunhão, e que essa noite, Senhor, nós possamos ter um domingo de salvação, para a honra e glória do Teu santo nome. Se toda a igreja concorda com isso, diga amém. Em nome de Jesus, vão em paz. Amém.